está lá, expressamente, em concorrência com os descendentes, caberá ao cônjuge quinhão igual ao dos que sucederem por cabeça, não podendo a sua cota ser inferior à quarta parte da herança, se for ascendente dos herdeiros com que concorrer. Ou seja, aqui o 1832, e porque o contexto do Código Civil, que ele foi trabalhado da década de 70, vejam só, né? Por que muitas vezes a impressão, fazendo um parênteses, claro, que se tem aqui, a turma que organizou o direito de família não tomou um cafezinho no intervalo com a turma que organizou o direito das sucessões. Na verdade, o descompasso se dá porque o projeto que foi aprovado é da década de 70, que foi apresentado pelo professor Miguel Reale, e ele ficou muito tempo em tramitação. Para vocês terem uma ideia, ele ficou de 73 a 84 na Câmara. Como o nosso sistema é bicameral, em 84 foi para o Senado e ficou lá até 97. Em 97, como havia uma Constituição que havia alterado completamente o fundamento de validade da nossa Constituição, voltou para a Câmara, porque foram propostas mais ou menos 360 emendas a esse projeto. Então, na verdade, é claro que nós precisamos olhar o novo com os olhos do novo. Mas alguns problemas nós tivemos. E decorre também de todo esse histórico. Por quê? Porque por mais que as 360 emendas fossem aprovadas, uma outra coisa passou. Então, nesse sentido, por que eu disse isso? Porque lá na década de 70, o legislador não imaginaria os arranjos familiares do século XXI. Quando é que o legislador imaginaria que estaríamos falando de união homoafetiva? Que nós estaríamos falando de famílias mosaico, ou seja, os meus, os teus e os nossos filhos, que talvez, e é para onde caminhamos, nós tenhamos muito mais irmãos unilaterais do que bilaterais. Então, 1832 ele foi feito naquele modelo de família que nós tínhamos lá, único e exclusivo. Ou seja, pai, mãe e filhos. Então, irmãos bilaterais, filhos do mesmo pai e da mesma mãe. Então, na verdade, a única previsão é, reserva-se um quarto, ou 25%, é a cota mínima do cônjuge quando ele concorre com, por exemplo, seus filhos. Isso tem que ser observado. Claro que só vai valer 4 filhos ou mais. Né? Aí eu tenho que separar os 25% e dividir o restante entre os demais filhos. Mas e quando se fala de filhos únicos exclusivamente do decujus? Aí eu não tenho a reserva dos 25%. Tudo bem. E agora quando for a chamada filiação híbrida? Ou seja, há filhos do decujus e há filhos também em conjunto. Ele tinha filhos, imaginemos, de um primeiro casamento e teve filhos nesse segundo casamento também. E quem está concorrendo, imaginemos, é segunda esposa, segundo marido. Aí a filiação híbrida, existem filhos comuns e filhos únicos, né, que são irmãos unilaterais e bilaterais. Como essa. Né? Existem várias teses, o nosso tempo aqui não comporta o estudo de todas elas, né? Mas o fato é que há uma corrente que trabalha na perspectiva de que, num caso como esse, a melhor saída é dividir por igual a cota que deve ser partilhada entre os herdeiros, não levando em consideração os 25% que deveriam ser, num primeiro momento, resguardados. Né? Então, a gente, no caso de filiação híbrida, não teria esses 25% resguardados. É claro, uma decisão, né, ou uma corrente mais simplista, mas que atenta para a igualdade dos quinhões, mas toda e qualquer decisão em cima do 1832 comportará inúmeras discussões e comporta recurso para ambas as partes, porque a gente acaba não chegando num consenso, né, e os estudiosos dizem o mesmo. Bom, para o inciso 1, então, do 1829, nós encontramos essas discussões, certo? Então, deixou descendentes, que nós já falamos lá em parentesco, quem são os nossos descendentes, então, deixou filhos, eu paro na primeira classe. Aí, vai concorrer com o cônjuge. Eu preciso analisar o regime de bens deixado, certo? E eu preciso analisar se deixa-se cota parte mínima para se trabalhar e ainda se há direito real de habitação. Bom, se é o caso. Bom, não tem descendentes. Passamos para a segunda classe do 1829, que é justamente os ascendentes concorrendo com o cônjuge. Então, nesse sentido, quando eu já passo para a segunda classe, eu não preciso analisar regime de bens. Não preciso.
independente do regime de bens, não tinha descendentes e passamos para a segunda classe para buscar os ascendentes, independente do regime de bens, o cônjuge é herdeiro. Então, ele será herdeiro independente do regime, porque essa discussão só se faz na primeira classe. Ora, nesse sentido, os artigos 1836 e 1837 trazem lá a solução, a melhor solução, né? Então, se porventura, de acordo com o 1837, concorrendo com ascendentes em primeiro grau, então, eu sou casada ao falecimento, mas existem ali meu sogro e a minha sogra, né, que são pai e mãe do falecido. Ora, nesse primeiro caso, eu ficarei com 50% e os outros, aliás, desculpem, essa será dividido em 3 partes iguais. Agora, se porventura nós tivermos apenas um dos ascendentes ou ainda em grau superior, nós aí separamos 50% para o cônjuge sobrevivente e a outra parte dividida, né, entre esses ascendentes, que é o que nós temos a previsão legal no artigo 1837. Concorrendo com ascendente em primeiro grau, ao cônjuge tocará 1/3 da herança. Caber-lhe-á a metade desta, se houver um só ascendente ou se maior for aquele grau. Então, nesse sentido, nós encontramos o inciso 2 do 1829. Agora, não tem descendentes, não tem ascendentes, passamos então para a classe subsequente, que é justamente a possibilidade então de o cônjuge herdar sozinho. Então, só vai herdar sozinho e independentemente do regime de bens adotado, quando não se tem descendentes, nem se tem ascendentes. Chegamos na terceira classe, no inciso 3 do 1829. Ali, independentemente do regime de bens, ele vai ser herdeiro. Bom, a partir daí, lógico que sempre observando, né, a possibilidade ou não da concorrência, ou seja, se é legitimado ou não, né, a ser herdeiro, que a gente já comentou inicialmente. Bom, não se tendo descendentes, nem ascendentes, nem cônjuge, nós chegamos em que situação? Nós chegamos ali aos colaterais. Então, vejam só, herdeiros necessários são ascendente, descendente e cônjuge, incisos 1, 2 e 3 do 1829. Agora, o inciso 4, nós temos o que a doutrina chama de herdeiros facultativos. São os colaterais. Quem são os colaterais? E que eu disse que era importante anteriormente na nossa aula sobre parentesco, porque no direito da sucessão a gente precisa saber quem são os colaterais. E para direito sucessório, ele vai até o 4º grau na linha colateral. Assim como o parentesco também fecha em 4º grau. Bom, quem são esses herdeiros? Em primeiro lugar, nós temos os irmãos, que são herdeiros facultativos, e já vou explicar o porquê. Depois nós podemos ter os sobrinhos, temos os tios, que estão, sobrinhos e tios estão em 3º grau, e temos finalmente os primos irmãos. Né? Então, até os primos pode haver, então, direito sucessório. Vai até o 4º grau. Ora, por que nós chamamos herdeiros facultativos esses colaterais? Porque eles podem ser excluídos em testamento. Lembram, nós falamos inicialmente que na sucessão testamentária, se eu tiver herdeiros necessários, eu só posso testar 50% do meu patrimônio e posso deixar para quem eu quiser. Porque os outros 50% estarão resguardados, em tese, para os meus herdeiros necessários. Agora, se eu só tenho herdeiros facultativos, que no caso são os colaterais, eu posso testar o todo. Se eu só tenho irmãos, eu posso realizar um testamento e deixar os meus bens todos, seja para se criar uma fundação ou para um amigo muito querido, posso sem problema nenhum. Os irmãos, eu uso esse exemplo porque são os mais próximos e muitas vezes as pessoas têm dúvidas. Ah, mas eu só tenho irmãos. Eu posso realizar um testamento do todo? Posso. Se eu não realizo o testamento, aí a gente cai pela legítima e acaba contemplando irmãos e os parentes colaterais, até o 4º grau. Bom, uma novidade nessa legislação é que o Estado não está na ordem de vocação hereditária como ele estava no Código de 16. Então, na verdade, quando não se tem nenhum dessa classe, nós temos, então, na legislação, a possibilidade de o Estado arrecadar esse patrimônio. Né? E aí nós falamos em herança jacente, falamos em herança vacante.
que aí é quando efetivamente, né, esse patrimônio se incorpora, né, ao Estado, e aí nos termos do que a legislação prevê, possibilitando então que esse patrimônio passe ao domínio público. Bom, tendo em vista isso, nós falamos um pouquinho aí a respeito dessa sucessão legítima. Nós temos uma discussão muito interessante e também polêmica a respeito da sucessão dos companheiros. E antes de nós chegarmos neste tema, alguma dúvida com relação ao nosso tema até então apresentado? Professora, o cônjuge, ele pode ser meeiro e herdeiro? E, então, essa é uma situação que, como a gente viu, o inciso 1º do 1829, ele vai trazer o quê? Que o cônjuge concorre. Então, quando diz que concorre, é o direito do cônjuge ser herdeiro numa parte dos bens deixados pelo decujus. Salvo, quando é que não vai concorrer? Então, quando ele está na comunhão universal, Andréia, ele é meeiro, mas não é herdeiro, certo? Porque ele já ficou com a metade do patrimônio. Quando se fala com separação de bens, e aí, pelo STJ, na decisão que eu comentei com vocês, quando se tem separação de bens, seja obrigatória, seja convencional, eles não são nem meeiros e não são também herdeiros, certo? E quando nós falamos em comunhão parcial de bens, aí nós encontramos uma discussão, na verdade, né, em que ele vai ser meeiro, porque existe uma parte que vai ser partilhada, né, e que fica, então, a parte da herança. Agora, sobre qual parte o cônjuge vai ser herdeiro na comunhão parcial? Sobre a totalidade do que foi deixado da herança de bens comuns, que já é a meação, mais efetivamente os bens particulares, só sobre os bens particulares ou só sobre a parte da meação deixada? Essa é uma dúvida, né, que os autores, de modo geral, nunca chegaram num consenso. Alguns advogam no sentido de que o cônjuge, na comunhão parcial de bens, ele, além de meeiro, ele vai ser herdeiro sobre a parte dos bens particulares. E outra corrente vai dizer que não só sobre os bens particulares, mas sobre o todo, dentro de uma cota à parte. Então, vejam só que o direito sucessório, na prática, ele realmente tem trazido aí situações difíceis de se administrar, inclusive para quem está no dia a dia forense. Quer dizer, a gente não tem aí ainda uma interpretação razoável, ou que nós tenhamos aí uma decisões, ou já afirmado jurisprudência num sentido ou em outro. E aí que nós vamos ter que aguardar. Mas, em regra, Andréia, é isso. Tá? A gente tem essas situações, a participação final nos aquestos, que seria um outro regime de bens, né? Ele vai herdar no mesmo raciocínio da comunhão parcial de bens. Porque, ao final, é isso que acontece na participação final dos aquestos. Bom, visto isto, então, a gente pode seguir para falar um pouquinho a respeito da sucessão dos companheiros. Ora, a sucessão dos companheiros, ela está prevista em 1890. E como todos nós sabemos, gerou uma série de questionamentos e polêmicas, justamente porque uma ala dos juristas, né, entendeu como sendo completamente inconstitucional uma sucessão diferenciada para quem vive junto. Né? Outra ala entendeu que não, que casamento, nós temos um instituto, regras específicas para o casamento, e para a união estável nós temos outras regras, e perfeitamente plausível, então, o 1790. O fato é que nós não temos tido, nos tribunais dos estados, decisões semelhantes. Eu posso dar um exemplo. No meu estado, Santa Catarina, resido em Florianópolis, o Tribunal de Santa Catarina vem aplicando para a sucessão dos companheiros, pelo menos até o presente momento, a sucessão dos cônjuges, do 1829, entendendo ser inconstitucional o 1790 e essa diferenciação. Diferentemente do estado de São Paulo, por exemplo, que tem aplicado o artigo 1790 para os companheiros. Então, vejam só que essa situação é bastante delicada, traz uma certa insegurança jurídica, mas que para nós, na análise do 1790, o que nós temos ali de diferente, vamos dizer assim, para quem aplica o 1790? Ali prevê no caput que o companheiro ou companheira concorrerá sobre uma parte que está estabelecida dentro de cada caso desses incisos, sobre os bens adquiridos onerosamente na constância da união. Então, expressamente prevê que os bens particulares não entram
dentro dessa possibilidade de ser herdeiro. Então, além de ser meeiro sobre um certo patrimônio, pode o companheiro também ser herdeiro sobre essa mesma cota-parte, que é a previsão do artigo 1790. Então, se nós fizermos a leitura lá do artigo 1790, nós vamos encontrar o quê? O companheiro ou a companheira participará da sucessão do outro quanto aos bens adquiridos onerosamente na vigência da união estável nas condições seguintes. O que é que nós encontramos ali? O inciso 1. Se concorrer com filhos comuns, leiam, descendentes comuns, terá direito a uma cota equivalente a que por lei for atribuída ao filho. Então, nós encontramos o quê? Efetivamente, a possibilidade de divisão patrimonial e de ser herdeiro também dentro da cota-parte atribuída ao filho. No inciso 2, nós encontramos o quê? Se concorrer com descendentes só do autor da herança, tocar-lhe-á a metade do que couber a cada um daqueles. Também desconsidera a filiação híbrida, ou seja, o fato de também ter tido filhos nessa união estável. Temos ainda também o inciso 3. Se concorrer com outros parentes sucessíveis, terá direito a 1/3 da herança. Ou seja, aqui a grande discussão para esse inciso 3 é a injustiça de muitas vezes, imaginemos que quem faleceu, o companheiro que faleceu, a companheira que faleceu, tem apenas um primo, uma prima, que talvez nem tenha mais tanto contato, mas que levará parte do patrimônio, se aplicarmos a literalidade do inciso 3º, justamente porque determina que só caberá 1/3. Né? Diferentemente da sucessão dos cônjuges, em que na terceira classe o cônjuge herda sozinho, sem dividir nada com ninguém. E o inciso 4 prevê o quê? Não havendo parentes sucessíveis, terá direito à totalidade da herança. Ou seja, se não houver nenhum outro parente, é claro que tanto os bens adquiridos onerosamente como os particulares devem ser arrecadados pelo companheiro, para quem trabalha na perspectiva do 1790. Então, na verdade, essas discussões acerca do direito das sucessões, elas têm trazido aí uma série de discussões, né? E a doutrina não é unânime com relação a esses questionamentos, e nós tivemos recentemente também, no ano passado, decisão dos tribunais, né? Inclusive aqui do STJ, aplicando o 1790 para os companheiros e o 1829 para os cônjuges. Então, é uma decisão, é um norte para que nós, então, embora os tribunais dos estados ainda tenham essa discrepância, a gente tem decisão do STJ aplicando o 1790 e o 1829, cada um para os respectivos institutos. Bom, na aula de hoje, então, o que foi que nós trabalhamos? Nós trabalhamos as questões relativas ao direito das sucessões, do cônjuge e do companheiro, alguns aspectos em linhas gerais de sucessão legítima e testamentária. Falamos, é claro, do princípio da Sezin, que é justamente aquele princípio que o de cujus transmite a posse do seu patrimônio aos seus herdeiros, fazendo um parênteses aqui, que não foi dito antes, né? Por isso que a maioria de aceitação de herança é tácita, decorre pelos próprios atos dos herdeiros, ou seja, em providenciar o inventário, em guardar os bens e assim por diante, se bem que só guardar bens por si só pode não ser considerado aceitação de herança, a gente tem regra específica, mas em regra, porque o de cujus transmitiu a posse do patrimônio, é que em regra a aceitação é tácita, mas existe a aceitação expressa e a presumida também, nos termos do que a legislação estabelece. Vimos também quem são os herdeiros necessários, no artigo 1845, e falamos ainda do 1829, algumas questões que são estabelecidas nesses incisos, né? E algumas questões relativas ao direito real de habitação, à concorrência do cônjuge, a cota-parte mínima a ser estabelecida, filiação híbrida, bem como falamos também a respeito da sucessão dos companheiros e as recentes decisões, né, dos tribunais a respeito do tema. Antes de nós encerrarmos, eu pergunto, mais alguma dúvida? Professora, os companheiros são herdeiros necessários? Então, Késia, essa é uma grande questão. Se nós trabalharmos na perspectiva de que o 1790 é inconstitucional, justamente porque ele faz uma sucessão diferenciada do cônjuge, nós podemos sim pensar em trabalhar com o 1845 como efetivamente
companheiros como herdeiros necessários. Agora, se nós aplicarmos o artigo 1790, aí nós vamos trabalhar na literalidade e podemos, então, deixar de fora o companheiro. Isso traz uma certa insegurança jurídica, porque se o companheiro não é herdeiro necessário, nós podemos ter aí, né, uma possibilidade de o companheiro realizar testamento do todo, porque ele não vai ter que resguardar os 50%, como precisaria resguardar se fosse casado. Então, é uma questão que ainda os tribunais precisarão se posicionar e que a doutrina vem trabalhando e discutindo o tema. Bom, estamos chegando ao final da nossa aula e pode ser que tenhamos algum questionamento. Mais algum questionamento? Professora, eu queria saber se a fundação ela só pode ser feita por meio do testamento. Eu queria saber também quais são os tipos de testamento existentes. Então, o que nós encontramos? Nós temos a possibilidade de se deixar bens para que se institua uma fundação, tanto por ato inter vivos como causa-mortes. O que isso significa? Né? Porque quem é do direito entende, quem é leigo precisa, né, compreender esses termos. Bom, eu posso em vida doar o patrimônio com uma finalidade externa, educacional, religiosa, enfim. Então, eu destaco um patrimônio para que se crie uma fundação. E aí, então, é uma doação e a partir de então se dá andamento para que se crie essa fundação. E eu posso ter também fundação criada, deixada para que se crie após a minha morte. Então, seria a criação de uma fundação causa-mortes, ou seja, a partir do momento em que eu destaco no testamento um determinado patrimônio, para que após a minha morte, alguém, o testamenteiro, que é a pessoa que vai dar cabo, né, vai dar andamento ao testamento, que ele crie essa fundação nos moldes do que eu deixei estipulado no meu testamento. Então, essa é a fundação particular, ou seja, fundação particular pode ser criada por ato inter vivos ou causa-mortes, inter vivos através de uma doação e causa-mortes, bens deixados em testamento. Sempre lembrando que o essencial para a criação de uma fundação é que existam bens. A finalidade é sempre externa. Tá? Agora, tipos de testamento. Nós temos testamentos que nós chamamos ordinários e os testamentos especiais. Testamentos ordinários, quer dizer, o próprio nome diz, né? Eles podem ser realizados ordinariamente e que a legislação prevê. Quais são? Testamento público, o testamento cerrado e o testamento particular. Esses são os 3 testamentos ordinários que nós temos na legislação. E os especiais, nós podemos falar do marítimo, do aeronáutico e do militar. Que, por serem testamentos especiais, né, existem ali situações bastante peculiares para serem feitos. Bom, ordinariamente, nós temos lá, o testamento público é aquele em que se conhecem desse testamento, né? Ele é lido perante a autoridade competente, perante as testemunhas, então se conhece o teor desse testamento. Então, testamento público, em linhas gerais. Quando se fala de um testamento cerrado, nós vamos falar do quê? Um testamento em que não se conhecem as cláusulas ali estabelecidas. Então, aquele que deseja testar, mas não quer que os seus herdeiros tenham conhecimento antes da sua morte do ali previsto, ele faz um testamento cerrado. Ou seja, ele faz o testamento e ele leva à autoridade competente para que seja cerrado. Ou seja, fechado e só será aberto pelo juiz. E aí, nesse momento, é que se tomará conhecimento do que foi deixado no testamento pelo testador. E o testamento particular, na verdade, ele vai precisar ser ratificado, confirmado em juízo, porque ele vai ter menos formalidades, certo, do que o público ou cerrado, mas é possível também que se faça por instrumento particular um testamento, mas depois ele precisa ser confirmado pelas testemunhas perante o juiz. Então, esses são os 3 ordinários, e o marítimo, aeronáutico e militar são os especiais e que, em regra e em linhas gerais, ele segue também o estabelecido para o público e para o cerrado. Agora, dentro disso, então, na nossa aula,
nós trabalhamos o direito das sucessões do cônjuge e do companheiro, nós encerramos e ficamos por aqui, sendo que o e-mail para contato é saberdireito@stf.jus.br e quem quiser rever as nossas aulas, www.youtube.com/saberdireitoaula. E convido a todos para assistir a nossa próxima aula, que também tratará de um tema bastante polêmico nessa nossa área, que é a responsabilidade civil no direito de família. Até lá!